Livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, no verso de número 26. Glória a Deus. Diz assim, amados, a palavra do Senhor, a sua santa e amada igreja: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Novamente o versículo 26. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa hora. Aqui está, Santo Deus, a tua palavra, que é ministrada, Senhor Deus, no seio da igreja. Nessa noite, Senhor, Espírito Santo, que o Senhor tome o lugar do Senhor. O lugar do Senhor, meu Deus, não são em assentos vazios. O lugar do Senhor, Pai, é nos corações, é nas vidas, Senhor Deus, que aqui estão. E nessa noite, Senhor Deus, que o Senhor faça o que for preciso, que o Senhor faça, Senhor Deus, o necessário, mas que o Senhor, meu Deus, transforme nossa vida. E nessa noite, Senhor Deus, haja uma transformação no interior. Nessa noite, Senhor Deus, haja um transportar, Senhor Deus, da mão do Senhor, do agir. E que o Senhor faça, Senhor Deus, o propósito, aquilo que o Senhor tanto deseja nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Você pode sentar, querido, em nome de Jesus? Amados, livro de Ezequiel, capítulo 36, no verso 26. A gente tem que entender que você pode ter promessa de Deus e não ter o coração de Deus. Você pode ser o povo escolhido de Deus e não ter o coração de Deus. Você pode ter visto milagres de Deus e não ter o coração de Deus. Você pode estar na igreja de Deus e não ter o coração de Deus. Você pode fazer parte do ministério de Deus e não ter o coração de Deus. Você pode ser um sacerdote do templo e não ter o coração de Deus. Você pode ser um levita e não ter o coração de Deus. Você pode fazer parte de uma grande obra. Você pode ver o fogo cair do céu e não ter o coração de Deus. Você pode ver o mar vermelho se abrir e ainda não ter o coração de Deus. Talvez o que é mais desejoso para nós hoje é que Deus nos dê um novo coração. Talvez hoje o maior desejo da igreja, talvez o maior desejo da sua esposa para que você que é marido, que você tenha um novo coração. Talvez o maior desejo de um pastor para as ovelhas, é que as ovelhas tenham não uma nova lã, mas um novo coração. O maior desejo talvez para você que é marido, que a sua esposa tenha um novo coração. O maior desejo para você que é pai, que o seu filho tenha um novo coração. E o maior desejo para Deus, o Senhor da igreja, é que a igreja tenha um novo coração. É que a igreja tenha um novo espírito. É que a igreja, então, faça um transplante. E muitas vezes é isso que nós precisamos. Que Deus arranque nosso coração e coloque na gente um coração novo. Que Deus tire o coração de pedra, endurecido. Aquele coração que foi petrificado pelo pecado. E Deus faz agora um transplante, uma cirurgia, e coloca na gente um coração novo. Um coração sensível, capaz de amar. Um coração capaz de perdoar. Um coração capaz de ouvir a sua voz. Quando a gente fala de coração, a gente fala da sede das emoções, sede da alma. Não é apenas aqui um órgão vital do corpo humano. É lógico que a Bíblia, ela entra nesse detalhe para que eu possa entender a linguagem de Deus. Mas que Deus quer aqui uma vida nova. Que Deus quer aqui uma transformação de vida. Que as pessoas sejam novas, sejam renovadas por Ele. E eu fiquei lendo esse texto, fiquei pensando como que é um transplante cardíaco. A gente começa a identificar o coração doente quando você faz exames. O autoexame é necessário quando aquela pessoa ela começa a analisar a sua vida e ela começa a sentir sintomas. E os sintomas e os exames e o diagnóstico do médico diz: seu coração está doente. E nada mais do que você avaliar a sua vida e o seu coração, nada mais do que você avaliar as suas atitudes e o diagnóstico da palavra dizer: você precisa de mudança, você precisa mudar a sua alma, você precisa ter um posicionamento novo a partir de hoje. Examinar a nós mesmos é necessário. Examinar cada um a sua vida é algo fundamental. Porque a gente gosta de analisar como os médicos, outras pessoas. A gente gosta de ver a postura do outro, o comportamento do outro, a roupa do outro, que o outro faz, como que o outro vive. Mas a autoanálise, somente a pessoa que está doente consegue sentir os sintomas da doença.
Ninguém vai sentir os sintomas de uma enfermidade para alguém, somente aquele que está doente. É necessário hoje então você parar, esquecer de olhar as falhas, talvez do seu cônjuge, esquecer de olhar as falhas talvez da sua igreja, os irmãos que estão ao seu lado, é a pessoa que você ama, e olhar para dentro do seu coração. É você hoje deixar de apontar o dedo para o outro e pôr a mão no seu peito, fazer uma autoanálise, uma reflexão e entender que a enfermidade que corrói nosso coração é o pecado. Ele que destrói, ele que mancha e endurece, que vem cauterizar nossa mente, fazer com que o nosso coração seja endurecido, insensível à voz de Deus. E se nosso coração se tornar insensível à voz de Deus, quanto mais seremos com as pessoas que nós amamos. Se você for insensível à voz de Deus, você não vai ser sensível à pessoa que vive do seu lado. Se você não for fiel à voz do Senhor, você não vai ser fiel à pessoa que convive com você. Então Deus deseja mudar esse coração, e por isso é necessário que você entenda e tenha um arrependimento sincero. Que você analise a sua vida, faça uma reflexão, entenda que essa enfermidade é o pecado, que corrói, destrói, que mancha, que endurece a nossa vida, a nossa alma, que lança o homem fora da presença de Deus. Sabe o que os anjos vêm? Lá como diz essa canção que a gente cantou? Nada. Eles dão os olhos, não são dignos de ver a face do Senhor. Só podemos ver a face do Senhor através de Cristo. Mas é impossível a gente chegar diante de Deus se não tivermos um coração novo, se não tiver um desejo genuíno de mudança. Talvez falar como Davi, e como fala o Salmo 139, Senhor, sonda-me, cava dentro de mim, põe a mão dentro do meu peito, apalpa o meu coração. Olha como que está a minha vida, vê se há em mim um caminho mau. Pedir Deus para sondar, é para cavar a nossa vida, para esquadrinhar o nosso interior. Não é Deus ver o nosso exterior, não é ver como nós cantamos bem, como nós pregamos bem, como que nós vestimos bem, como que nós fazemos um lindo coral na igreja. É Deus cava aqui dentro, é Deus sonda-me por dentro. Olha como que eu estou por dentro, que eu preciso de mudança. Para você entender que você precisa ter um novo coração, você tem que fazer uma autoanálise de você. É fechar os olhos e fazer como o filho pródigo, caindo em si. Cair em si, cair para dentro. É cair dentro de você mesmo. Analisar como que você se comporta como homem e como mulher. Como você é como servo, filho, pastor, diácono, obreiro, profeta. Analisar como você anda no seu dia a dia, em cada comportamento seu, em cada área da sua história. E ver se você precisa ter um novo coração nessa área ou não, se você precisa ter um novo comportamento ou não. A gente tem que entender que é necessário ter esse novo coração. Nenhum coração é transformado enquanto ele não reconhece que ele está doente. Nenhum coração recebe a cura se ele não reconhecer que ele precisa de mudança. O arrependimento é a anestesia que vem adormecer o nosso orgulho, a nossa soberba, e faz você agora estar sensível ao tratamento que Deus tem para a sua vida. E quando a gente fala de novo coração, a gente começa a entender o que Deus fala aqui sobre o coração de pedra, um coração duro. Como que é esse coração? Esse coração de pedra, ele é um símbolo de insensibilidade espiritual. É aquele povo de Israel, e agora Deus chama o profeta e fala assim para Ezequiel: esse povo tem um coração insensível, coração duro. Eu falo para esse povo, Ezequiel, esse povo não me ouve, esse povo não me escuta. Ezequiel, você entende que eu fiz o maná cair do céu, eu fiz o fogo aquecê-los, eu abri o mar vermelho, você entende que eu eliminei todos os inimigos da nação de Israel? Mesmo assim, eles são insensíveis à minha voz, mesmo assim não me obedecem. Você entende, profeta, que às vezes eu quero falar com esse povo, eu quero ter esse povo como meu, mas esse povo, ele não escuta mais a minha voz. O pecado endureceu o coração desse povo, e agora esse povo está com uma insensibilidade espiritual. Um coração resistente à palavra de Deus, irmão, isso é um coração duro. Um coração de pedra, um coração insensível. Não é aquele apenas que chora, ou que não chora. É aquele que a palavra de Deus é pregada, é falada, é anunciada, você fala, vai, é assim. E a pessoa, ela é insensível, ela não entende. Ela acha que é apenas o lado intelectual dela, que é a sua sabedoria humana, mas é um coração petrificado. É um coração que ainda não é sensível à voz do Senhor. O coração de pedra, Deus fala, Deus ministra, Deus promulga a sua palavra, mas ele é resistente a essa palavra.
Ele é duro em obedecer, ele é duro em ceder-se, em entregar-se a Deus. E assim esse coração, ele fica no meio da igreja, fica no meio do povo de Deus. Aquele povo de Israel era um povo eleito, escolhido, amado, um povo que Deus havia escolhido, mas um povo de coração duro. E é isso que o pecado ele vem fazer. Ele vem petrificar o coração e impede a ação do Espírito Santo. Se o seu coração for duro como pedra, meu amado, como o Espírito Santo vai atuar em você? Como você terá novos dons, talentos? Como vai ser usado por Deus se você não for sensível à voz de Deus? O pecado endurece cada um de nós. E esse coração de pedra, ele é incapaz de bombear sangue. O coração de pedra, ele fica fraco, duro, e ele não bombeia o sangue. O sangue de Cristo não passa por ele não leva sangue ao corpo. Sabe o órgão que leva o sangue ao corpo? O coração. E o coração de pedra ele não bombeia. O coração de pedra não leva sangue aos outros órgãos. Os outros órgãos vão morrer. E se você tiver um coração de pedra, meu amado, o sangue de Cristo não flui em você. Ele não passa em você. Ele não gera na sua vida. Um coração endurecido, ele não transmite o sangue de Cristo. Ele não frutifica segundo a palavra, porque ele está endurecido pelo pecado. O sangue de Cristo não passa por ele, ele só leva veneno. E a gente tem que saber hoje qual tipo de coração que a gente tem. O coração que leva o sangue de Cristo, o coração que leva veneno. O coração que leva veneno é aquele coração de palavras descuidadas. É aquele coração que o sentimento mais nobre dele é o ódio, é o amor. É aquele coração que não sente nada. O desejo dele é o insucesso da casa do próximo. O coração de pedra é aquele que bate em um corpo carnal, mas são sentimentos mundanos, pecaminosos do inferno. Esse é o coração de pedra. O coração de pedra é capaz de sentir compaixão ao próximo. O coração de pedra é capaz de ver a dor do outro com prazer. O coração de pedra é capaz de ver o outro sofrer e ainda sorrir. O coração de pedra, ele não tem empatia. Ele não coloca no lugar de ninguém. Ele não ama ninguém. Ele não está disposto a ajudar ninguém. Ele é sensível à voz de Deus e também à voz do homem. E quando Deus olha para a terra, Deus então fala com o profeta. Deus vê que a ação tinha esse coração. Eu quero que Deus, quando olhar para essa igreja, olhar para nós, Deus não enxergue esse coração. Que Deus, quando olhar para você, que não enxergue esse coração de pedra. Esse coração que tem sentimentos ruins. Esse coração que não leva, que não passa, que não transporta o sangue de Cristo. Um coração cheio de ciúmes, de inveja, de contenda. Um coração que semeia a maldade, que leva veneno. Será que esse é o coração que nós temos, que pulsa em nós? Um coração envenenado pelo pecado, que vai sendo petrificado e sensível à voz de Deus, e que só leva veneno aos órgãos, só leva coisas ruins. Ou será que temos um coração que é sensível à voz de Deus? Meu desejo é que Deus ele mude e troque o nosso coração. E o que Deus promete aqui nessa palavra, Ele promete não tirar uma parte. Deus quer tirar todo o coração de pedra. Deus quer tirar ele, arrancar por inteiro, fazer um transplante, meter a mão no nosso peito e tirar a dureza, tirar as coisas ruins e pôr na gente um coração novo. O transplante ele é feito, não é pela metade, é por inteiro. O que Deus quer fazer em nós é essa cirurgia espiritual, santa e sadia, que vem de Deus. É Deus retirar da gente um coração duro, retirar da gente um coração de pedra e gerar em nós e pôr em nós um coração novo. Deus ele não remeda corações velhos. Deus coloca pedaços, Ele substitui. Talvez você está aqui, querido, e você já se entregou tanto, mas tudo que você tem que guardar, guarda no teu coração, porque é dele que procede a fonte da vida. É Ele que você tem que se entregar para o Senhor. É Ele que você tem que doar para Deus. E esse é o maior cirurgião que existe. E Ele é capaz de arrancar da gente hoje um coração doente, envenenado pelo pecado, coração doentio, um coração enciumado, raivoso, um coração que é cheio de coisas e mazelas dessa terra, dessa vida, e gerar em nós um coração novo.
Você, talvez que é esposa, já orou muitas vezes: Senhor Deus, dá um coração novo pro meu marido. Talvez você que é mãe, já orou a Deus, pedindo: Deus, dá um coração novo pro meu filho. E Deus, Ele pode fazer isso. Deus, Ele pode gerar esse coração. Deus, Ele pode transformar essas pessoas. Esse transplante que o Senhor quer fazer é substituir por completo, é retirar totalmente o coração doente, a pedra, e implantar um coração regenerado por Deus. Um coração novo, capaz do sangue de Cristo passar por ele, capaz de levar vida. Porque é isso que o coração faz. Sentir o coração do outro é sentir vida. Sentir os batimentos é sentir vida. Sentir o coração pulsar é sentir a vida que vem de Deus. E Deus, quando olha para a gente, quer ver vida, palavras de vida, posicionamentos de vida, pensamentos de vida, sentimentos de vida. Deus quer ver pulsar em nós um coração que ama, um coração que perdoa, um coração que caminha mais uma milha, um coração que faz diferença. E quando Deus olha para nós e vê esse coração doente, Deus quer então retirar. É isso que fala aqui o versículo 26. Tirarei da vossa carne o coração de pedra. Esse é o objetivo do transplante cardíaco, é conceder nova vida. O que Deus deseja fazer em nós um processo, escute, o processo de Deus em nós não é destruir, é dar um novo coração. O processo de Deus para a igreja não é destruir as pessoas, é dar um novo coração. Deus quer retirar por completo aqui o coração velho. Retirarei da vossa carne o coração de pedra, para dar vida. É isso que o Senhor quer fazer, é dar a você uma nova oportunidade, uma sequência de batimentos de vida. Deus quer dar em você sentimentos bons, conceder vida e vida com mudança. É isso que o transplante ele faz na vida de uma pessoa. O objetivo é dar vida. É ver a pessoa quando vai ao médico, quando ela se submete a exames, então ela é diagnosticada que ela tem um problema no coração e precisa de um transplante de coração. O médico fala para ela assim: olha, é necessário um novo coração para ter vida. É necessário um novo coração para ter dias, anos. E se você não tiver um novo coração, amado, não tem vida aqui na terra e muito menos no céu. Se você não tiver um novo coração, não tem vida, comunhão com o irmão e muito menos com Deus. Se você não tiver um novo coração, não tem como você ter acesso às coisas celestiais. Porque esse é o objetivo de Deus, dar um novo coração. E aí Deus fica em uma grande questão: como dar um novo coração? Quem será o doador? Quem será o doador para esse povo? Quem será o doador para essa nação? Quem será o doador para essa igreja? Porque para ter um doador, alguém tem que morrer. Para ter um doador de coração, alguém tem que morrer. E o coração é retirado e plantado na outra pessoa. E foi assim que Deus fez. Deus então escolheu matar o seu filho, pegar o coração puro e santo daquele filho e colocar em cada um de nós. A seleção do doador não é qualquer um. Ele tem que ter um coração sadio, puro e santo. Tem que ter um coração forte. E assim que o Senhor Deus fez. Achou o coração mais puro, o coração mais limpo que existiu antes do coração do mundo, o coração de Cristo. Esse coração pulsou, bateu aqui na terra por 33 anos. Mas chegou um dia que o nosso coração estava petrificado demais. Chegou um tempo que o nosso coração estava endurecido demais. E Deus então resolveu trocar o coração do filho pelo coração dos rebeldes. Quebrar o nosso coração de pedra com a palavra, que é o martelo que esmiuça a penha. Arrancar de nós o coração endurecido. Então Deus mata o seu filho. Então arranca ele um novo coração. Talvez é por isso que quando a lança enfia do lado de Cristo, vaza água. Aquela água era do pericárdio, membrana que fica em volta do coração. A gente não enxerga ali, mas talvez de forma espiritual Deus estava com a mão no coração dele, pegando o coração e doando para a igreja, para que eu aceitasse como Senhor e Salvador. A seleção do doador não é qualquer um. Era alguém puro, santo, com um coração que tinha força para bombear todo o sangue para o corpo. E somente o sangue, somente o coração de Cristo, somente quando nós temos o coração de Cristo, somos capazes de bombear o sangue de Cristo para o corpo da igreja. Somente tendo um coração segundo o coração do Senhor, seremos capazes de
de impulsionar o sangue de Cristo a cada pessoa que entra nesse local. E Deus, Ele escolheu o seu doador. E é por isso que a Bíblia diz para nós assim, em 1 João 3,3: e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem esperança, assim como ele é puro. O coração desse doador aqui é tão puro que ele purifica os outros também. O coração dele é tão santo que quem recebe esse coração recebe com santidade também. O coração dele é tão forte que é cheio de vida, que quem recebe esse coração recebe vida também. O doador, ele tem que morrer. O doador, ele tem que perder a vida para que o outro viva no lugar dele. Talvez você não veja, não perceba, mas quem aceita Jesus tem o bracinho de Cristo que bate aqui dentro, ó. Tem os batimentos aqui. Quando eu respiro, eu sinto o meu batimento cardíaco, eu sinto Cristo aqui. É por isso que Ele é Deus conosco, dentro de nós. Ele não é Deus fora da igreja, Ele não é Deus em paredes, Ele é Deus dentro do templo. Ele é Deus que vive aqui dentro. E quando você põe a mão no seu peito, pode saber que existe um Deus que está dentro de você. Quando você se entrega a Cristo, pertence a Cristo, você então passa a receber esse coração, porque você é o receptor. Mas o receptor também não pode ser qualquer um. Ele como que é um transplante? O coração tem que ter o mesmo tamanho, o mesmo peso, a mesma medida. Você não pode pegar o coração pequeno de uma criança e pôr em um adulto. Você não pega o coração de um adulto e pôr em uma criança. O coração tem que ter a mesma medida, pastor, o mesmo peso, as mesmas dimensões. Tem que ser compatível para que o receptor possa ter vida. E não é por isso que, não é à toa que a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus olha para a humanidade e olha para o seu Filho, somos compatíveis. A imagem e semelhança do Senhor. E Deus então pega o coração dele e põe o coração dele agora em nós, os receptores. Aquele que recebe o novo coração, aquele que agora recebe o coração para ter vida. É por isso que a Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do Senhor. Quando você recebe o coração de Cristo, a Bíblia fala assim em Colossenses 3,10: e vos revestiste de todo do novo homem, que se refaz pelo pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou. Quando você recebe o coração de Cristo, você é gerado nova imagem de Deus de novo. Compatibilidade. Ele serve aqui. O coração de Cristo serve no seu peito. A mente de Cristo, ela cabe em você. O comportamento de Cristo, ele é cabível em nós. O que Deus espera olhar para a terra é ver Cristo vivo através de você. Ele está vivo no céu, glorioso, entronizado, governando. Mas Deus, quando quer olhar para cá, Ele não quer ver pessoas. Ele quer ver pequenos Cristos. Quer ver uma igreja que tem um novo coração. Quer ver uma igreja que respira agora de novo com uma nova chance de vida. Quando Deus observa cada um de nós, Ele vê que o doador está vivo dentro do receptor. Quando Deus Ele olha para você, Ele já vê Cristo em você. Já viu aquela mãe, aquele pai que quando um filho, por alguma fatalidade, ele fica doente e ele morre de algum acidente, e ele então decide doar os órgãos para outra pessoa? Já viu aquela mãe, quando vê aquela pessoa que recebeu o coração do filho, como é que ela fica? A emoção que ela fica, o sentimento que ela fica de saber que o coração do filho está batendo no peito de outro. Não é assim que Deus fica quando olha para nós? E saber que o sangue de Cristo, Ele flui pelo corpo da igreja, e saber que nós somos parte do Senhor, saber que é por causa de Jesus que nós estamos aqui. Deus enxerga Cristo em nós, e nosso comportamento deve ser dessa maneira. Mas a pessoa, quando vai receber um coração novo, ela chega no médico, o médico então vai conversar com ela, e o médico então fala sobre o pré-operatório, sobre coisas que vão acontecer na vida dela, coisas que ela deve fazer e que podem acontecer. Os pacientes são orientados a algumas possíveis mudanças psicológicas, sociais e espirituais. Você já ouviu relatos de pessoas que recebem o novo coração, que mudam o sentimento, mudam o comportamento, que reavaliam a vida, que identificam, que criam uma nova expectativa da vida? Isso é todo o novo coração.
É você ser gerado, ser um novo homem ou uma nova mulher. Quando você receber esse coração, existe um estudo pela ciência, mas ainda não é comprovado, chamado de memória celular. É quando a pessoa recebe um órgão de outra pessoa, diz que tem uma memória celular ali, que parte daquele indivíduo passa para o outro. A gente não tem essa comprovação científica, mas em Cristo nós recebemos parte dele. Em Cristo nós recebemos parte do Senhor. Mas o médico chama, o psicólogo chama o doente e fala: olha, depois do novo coração você vai ter mudanças psicológicas. Seus pensamentos vão mudar, o seu modo de ver a vida vai ser diferente, seu comportamento vai ser diferente, porque isso é mudança de caráter. Receber o novo coração é ter mudança de postura. Aceitar Jesus, ser crente, vir na igreja, é ter um novo comportamento. Ter um novo coração é ter uma mudança de postura, você ter mudanças psicológicas, o seu caráter é mudado, você se identifica com uma nova vida, você tem mudanças sociais, relacionamentos mudam. Pessoas que recebem transplante, elas são diferentes, são mais sensíveis, são mais amorosas, geram uma vida com mais amor, geram uma vida com uma nova oportunidade. Porque isso é ter um novo coração. É você olhar com mais amor, com mais sensibilidade. É você olhar com mais gratidão. É você olhar com mais sensibilidade. Quando você tem um novo coração, os nossos relacionamentos são transformados. Você é melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor servo, melhor patrão. Você é o melhor cidadão. Porque você tem um novo coração. Você olha para as pessoas diferente. Você conversa diferente, você fala diferente, se posiciona diferente. Há relatos de pessoas que recebem um novo coração, que elas mudam até a condição espiritual, buscam mais a Deus, se aproximam mais de Deus. E não é um fato isso que Deus relata aqui, quando Ele quer dar um coração novo à sua igreja, cada um de nós, que nós nos aproximamos dEle cada vez mais, que tenhamos uma vida mais sensível a Ele, que tenhamos uma vida mais dedicada à sua palavra, que quando Ele falar, estejamos dispostos a ouvir, que não mais confundamos a sua voz com voz de homens, porque assim era Samuel. Deus chamava Samuel e ele ia a Eli, o sacerdote da casa de Deus. E quantas vezes nós confundimos a voz de Deus com a voz de homens? Às vezes Deus fala tanto aqui nesse culto, às vezes Deus fala tanto na rua com você, às vezes Deus fala através de uma pessoa, talvez pela internet, o papel, ou você confunde com voz humana. E Ele pede acessibilidade. O médico então chama a pessoa e fala: olha, você vai ter mudanças. Eu vou preparar você, porque você não vai ser mais o mesmo homem, nem a mesma mulher. Você pode ter pensamentos diferentes depois da cirurgia. Você pode mudar o seu gosto, o seu paladar pode mudar. Você pode mudar o estilo de roupa. Você pode mudar porque você vai andar. Você pode ver a vida diferente. Você pode ter um sentimento novo por pessoas que estão perto de você. Isso é o preparatório. A gente é avisado por mudanças. E assim a gente é com Jesus. Não dá para receber o coração de Cristo e ser a mesma pessoa. Não dá para receber o coração de Cristo e ser o mesmo homem, a mesma mulher. Não dá para receber esse coração e viver a mesma vida, ter a velha vida. Não dá para a gente receber esse coração e ter o mesmo hábito, o mesmo costume. Então a pessoa, ela se prepara, tira suas vestes, ela vai para o bloco cirúrgico. Ela é anestesiada e aí entra o cirurgião. O cirurgião aqui é o Espírito Santo. É o Consolador, aquele capaz de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque só Ele convence. Não é pastor, não é homem, não é ninguém. Ele que é o cirurgião de Deus. Ele que tem o bisturi da palavra, como fala em Jeremias 23, que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a pedra, a penha. E é a palavra de Deus que vem com toda a força para quebrar a dureza do nosso coração. Então o Espírito Santo, ele vem como cirurgião para tirar o coração de pedra e dar um coração novo. O coração de pedra é removido, o símbolo da resistência, o símbolo do pecado, o símbolo da frieza e da
falta de sensibilidade. Então as pessoas começam a trabalhar a vida da pessoa e um coração de carne é implantado, um coração sensível à voz de Deus, pronto a obedecer, porque o coração de carne ele obedece. O coração de carne ele vê o lado do outro, ele vê o coração do outro. E o Consolador, que é o cirurgião, conhecendo cada um de nós, ele tem as suas ferramentas, como o cirurgião também tem. Como ele pega o bisturi, o Espírito Santo ele pega a palavra, que é apta para discernir pensamento e propósito do coração, que penetra no profundo da alma e espírito, na junção do homem. E com a palavra, que é o bisturi, ele é enfiado em nós. E o corte é feito, fazendo separação das juntas e medulas da alma e do espírito. E Deus então consegue arrancar o coração velho, consegue arrancar a velha natureza, o velho homem, a velha mulher, e consegue então fazer com que a gente receba o novo coração. A cirurgia é dolorosa, irmãos, porque não tem mudança sem renúncia. Não tem como você ser um novo homem, nova mulher, sem renunciar. E a renúncia dói. Mudar de vida, comportamento é doloroso às vezes, mas é necessário. Você ter essa renúncia para você ter quebrantamento, que é o único caminho para ter um novo coração, para ter uma vida nova. Se não tiver renúncia, jamais vai ter mudança. Se não tiver quebrantamento, jamais teremos um novo coração. E aí vem o Espírito Santo, que agora o Filho doador, ele entrega o coração. O coração está na mão do Pai, o coração está na mão de Deus. O coração do Filho, morto na cruz do Calvário, está nas mãos do Senhor. E agora é hora de enxertar, agora é hora de transplantar, ele está dizendo, o coração no corpo da igreja, na minha vida e na sua. E agora o Filho sobe aos céus e o Consolador enviado, agora como aquele que é o médico, aquele que vai pegar o bisturi da palavra, como fala em Hebreus 4:12, e a palavra vai enfiar em nós como uma lâmina afiada, e na junção da alma e do espírito vai cortar. E o corte às vezes dói, mas é necessário. O corte às vezes é dolorido, mas a gente precisa dele. E quantas vezes a gente resiste ao tratamento do Espírito Santo, que vem com a palavra, e a palavra às vezes fere, a palavra às vezes confronta, ela debate com a gente, porque o coração duro de pedra resiste à palavra, mas o Espírito Santo que tem acesso, ele penetra dentro do homem, e ele então começa a cortar o coração de pedra. Mas já viu o médico fazer a cirurgia? Ele pega um antisséptico, aquela substância que evita uma infecção, e passa ali. Não é assim com o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, que é passado dentro de nós, nos purificando, tirando de nós as coisas que contaminam a nossa vida. A outra ferramenta que o Consolador usa é a oração, porque assim como o soro é ligado em quem está recebendo um coração novo, a oração te liga, te alimenta a Deus. O soro não é aquele líquido, não é aquela substância que você está ali no bloco cirúrgico, que é colocado na sua veia, que ele alimenta você durante o processo. Isso é oração, que alimenta você, que sustenta você, que liga você a Deus. É uma veia ligada no céu. E quando você se sente fraco, você prostra o joelho, você ora, então vem a substância entre você se fortalece. Isso não é oração ligada aqui na terra. O soro espiritual de Deus, que mantém o coração conectado à fonte do alimento. Porque a pessoa, quando está em um processo cirúrgico, ela não alimenta por si própria, não tem força, ela está em um coma induzido, dormindo por causa de uma anestesia. Então o médico, que é o Espírito Santo, ele pega o bisturi, que a palavra enfia ali e sai rasgando, e ele arranca aquele coração doente, arranca aquele coração de pedra. Mas a pessoa está conectada ao soro, está conectada ao soro para não morrer. É necessário, irmãos, você ter essa vida, você entender que a oração não é um luxo, não é uma opção da vida cristã, ela é o alimento que nos conecta no trono. É o alimento que liga você que é pastor, você que é obreiro, evangelista, profeta, missionário, você que é membro.
Ela é o alimento que conecta cada um de nós ao processo de Deus em mudar nosso coração. Então Ele vai trabalhando, fazendo isso em nós. E nesse processo que esse texto vai dizer, onde Deus ele troca o coração, a pessoa fica submetida ali. E eu fiquei perguntando, quando eu li esse texto, eu falei: Senhor, quem pode receber o transplante do coração? Quem pode receber isso? Qualquer pessoa pode se submeter ao transplante de coração? E Deus falou comigo: sim, porque a salvação é para todos. Porque a salvação é para todos que estão aqui. Todos nós estamos sujeitos, aptos a receber o novo coração. Todos nós estamos dispostos, estamos livres para receber esse novo coração. Mas você tem que entender que quando a pessoa recebe um novo coração, existem as complicações. Sabe quais são? Quais são? A rejeição. Quem recebe um novo coração, ele corre o risco de rejeitar o órgão novo. O órgão novo que está nele agora corre o risco de ser rejeitado. Ele não é aceito ali pelaquela pessoa. E eu fico pensando: por quê? Porque parece que rejeitar o novo coração no reino de Deus, parece que o velho homem quer ressurgir. Parece que o velho homem quer renascer. Então a gente quer expulsar aquilo que não é nosso. O corpo, quando percebe que aquele órgão não era dele, ele começa a entender que é algo estranho, um corpo estranho. Ele quer rejeitar aquilo, expulsar aquilo dele. Porque a velha natureza quer prevalecer. E você tem que tomar cuidado para que o velho homem não renasça em você. Para que o velho homem não tente rejeitar o coração novo. Para que o velho homem não tenta expulsar o coração que vem da parte de Deus. Esse é o perigo. De você deixar que o velho homem rejeite o novo coração. Então eu lendo esse texto, eu fiquei fazendo algumas perguntas e perguntei: por que acontece a rejeição do coração transplantado? Porque o velho homem ele quer nascer. E eu fiquei pensando: Deus, mas como perceber isso? Que o velho homem ele quer ressurgir em mim. Então eu me lembrei de Gálatas, que fala dos frutos do Espírito e das obras da carne. E a gente tem que fazer um autoexame. Porque o transplantado, ele recebe um novo coração, faz um autoexame quando ele entende que está doente. Mas ele é obrigado a fazer exames periodicamente. Ele é obrigado a analisar sua vida e seu coração todo dia. Ele faz uma autoanálise em todo o tempo. E quando você perceber que o velho homem ele está querendo renascer, é o momento de você se recorrer a Deus. É o momento de você não permitir isso, de não deixar a velha natureza sobressair de novo. Você não pode voltar a ter os mesmos sintomas de antigamente. Você não pode voltar a bombear veneno. Você não pode voltar a ter cheiro de morte. Você não pode voltar a ser insensível. Você não pode voltar a ver a vida. Você não pode soltar a mão do arado. Você não pode olhar para trás. Você não pode desistir daquilo que Deus te deu. É agora para frente, com um coração novo. Vira um propósito que Ele quer. Você não pode permitir que aquele homem que outrora tinha visto, ele volte a ter de novo. Você não pode permitir que aquela pessoa que antes tinha um comportamento ruim, ele volte a ter de novo. Se você aceitou Jesus e entregou a Cristo, e tem o coração de Cristo, você tem que ser um novo homem. Tem que ser um novo marido. Tem que ser uma nova esposa. Tem que ser um novo servo. Porque dentro de você bate o coração de um doador excelente. E dentro de você bate o coração de Cristo. Porque você tem um novo coração. Aquele novo coração, ele não pode ser rejeitado. E você tem que olhar as suas obras. E talvez falar como Paulo, às vezes, esmurrar no peito e dizer: não quero fazer isso. Eu não posso praticar isso. Porque eu sou uma velha criatura. Sou uma nova criatura. A velha criatura não pode agora ressurgir em mim. Ele às vezes tem essa briga pessoal com a gente. E eu falei: Senhor, mas como que nós vamos evitar a rejeição desse coração? E eu me lembrei, fiquei pensando na pessoa que recebe o transplante, que ela tem que ser sensível ao medicamento.
Se ela não for sensível, obediente ao medicamento, ela vai rejeitar o novo órgão. E quem recebe um novo órgão, recebe medicamentos para que o órgão não seja rejeitado. O tratamento de Deus, o medicamento de Deus, o soro de Deus, o remédio de Deus. A gente não pode rejeitar isso. A gente não pode rejeitar o que Deus está colocando em nós. Temos que ter essa sensibilidade de sermos sensíveis ao tratamento de Deus para nós. O remédio de Deus para um é diferente do outro às vezes. A dosagem é diferente. Mas o objetivo é o mesmo, para que todos alcancem um coração sadio, um coração novo. O coração transplantado, ele pode ser rejeitado quando o velho homem ele quer ressurgir. A rejeição do coração é evitada quando usamos os medicamentos. E só tem um que aplica o medicamento. Chama-se Consolador, o Espírito Santo. Já viu quando a pessoa recebe um transplante? Ela está lá no seu leito, ou se está lá, e aí tem os enfermeiros, que daqui a pouquinho vou chegar neles. E aí quando acontece alguma coisa, quando há alguma mudança, um alarme é tocado, então o médico ele vem lá no quarto, e ele fala, dá esse remédio, essa dosagem, nesse tempo. Só ele pode fazer isso. Ninguém pode. Só ele tem essa autoridade, essa sabedoria, esse conhecimento para tratar aquele novo coração. E Deus sabe como cuidar de você. Deus sabe como tratar de você. O Espírito Santo sabe como agir com você. Mas você tem que ser sensível ao tratamento dele. Tem que ser sensível ao que ele tem a dar para você. Ser sensível ao tratamento dele, senão você vai rejeitar isso. Ele vem com o medicamento e coloca na pessoa. E às vezes, sabe o que é preciso? O dreno. Porque o dreno é posto, às vezes, no corpo da pessoa para tirar infecção. Sabe o que é isso? Esvaziar-se. Tirar de você as coisas podres. Tirar de você as coisas ruins. Tirar de você o seu eu. Tirar de você as coisas que contaminam você. Ser vazio disso. E quando os drenos são colocados para controlar a infecção, a pessoa ela vai se estabilizando. Muitas vezes a gente quer unção, porque a unção é muito bom e ninguém quer servir. Mas sabe uma coisa que eu acho lindo no Salmo 89, no verso 20? Que Deus ele olha para a terra, ele olha para Davi e ele fala assim: encontrei a Davi, meu servo, com o santo óleo ungido. Sabe, a primeira coisa que Deus viu em Davi não foi a unção, foi o serviço. Quando Deus olha para Davi, Deus viu Davi como servo. Encontrei Davi, meu servo. E depois do serviço, depois da entrega, depois da doação, Deus o unge, o consagra. Talvez o que falta para você receber a unção, você dando busca, você servir primeiro. Porque talvez você quer ser ungido para servir, e Deus não trabalha assim. Servir quer dizer novo coração, novo propósito. Servir quer dizer nova vida. E talvez é necessário, às vezes, a gente falar como Davi. Como ele falou no Salmo 51, no verso 10: Senhor, cria em mim um coração novo. Só tem duas partes da Bíblia que usa o verbo parar, que é o verbo criar, que é Deus criar a partir do nada. Salmo 51 e Gênesis. Quando o texto fala assim: então o Senhor Deus criou os céus e a terra. Verbo parar, criar do nada. Não existia nada e Deus criou tudo. E Davi agora ele não pede Deus que restaure o seu coração. Deus me dá um novo coração. Cria em mim um novo coração. Gera um novo coração. Coloca em mim. Você só vai achar esses dois verbos, Salmo 51, Gênesis capítulo 1. Criação de Deus e novo coração. Esse que Deus quer criar, dar um novo coração. Mas o médico quando vai lá, ele dá o remédio, aí ele vai e chama as pessoas que estão lá. Você vai ver lá homens e mulheres, chamado corpo da enfermagem. E aquele médico que está ali, ele fala assim: olha, essa pessoa que recebe um novo coração, ela tem que ser cuidada. Você vai olhar a temperatura dela,
vai olhar a pulsação dela, a pressão. Ela vai receber essa quantidade de remédio durante tanto tempo. Depois desse remédio, você vai dar este outro remédio. E você vai acompanhá-la até o dia que ela estiver apta a caminhar, se daqui sozinha. Sabe quem são os enfermeiros? É a igreja, que cuida do outro, que tem a responsabilidade de cuidar do outro, que tem a responsabilidade de amar o outro. É você que é o enfermeiro. É você que tem a condição de colocar remédio na ferida do outro, de caminhar com o outro com harmonia, de amar, de perdoar. É você que tem a responsabilidade de cuidar dos doentes que entram aqui. É você que tem a responsabilidade de ter paciência com os novatos, a sensibilidade quando alguém erra. É você que tem que olhar para quem está caído com grande amor. É você que tem que olhar para ele como um enfermeiro. Ou seremos soldados que vamos abandonar os nossos guerreiros da batalha? Somos mais soldados ou enfermeiros na igreja, que vão abandonando as pessoas pelo meio do caminho, vão deixando as pessoas morrerem? Ou somos aquelas pessoas que cuidam, aquelas pessoas que olham para o outro com amor, que vê a necessidade, que sente a dor do outro, que coloca compaixão? Sabe o que é compaixão? É colocar o coração na miséria do outro. Mas a gente não faz isso. A gente coloca veneno. A gente não quer sentir aquela dor. O cuidado com a enfermagem é fundamental. A cirurgia é importante, o doador é importante, mas sem a enfermagem não tem como a pessoa sair do hospital. Sem enfermagem não tem como a pessoa sair dali andando. Porque o médico, ele sai do quarto e deixa as pessoas responsáveis. Assim como o Senhor, ele foi e deixou você responsável para cuidar de mim e eu cuidar de você, para cuidarmos uns dos outros, para amarmos uns dos outros, para sermos irmãos, andarmos em comunhão, para andarmos ali de mãos dadas uns com os outros. E sabe o que é lindo nisso? Porque quem recebe o novo coração tem agora uma sobrevida. Quem recebe agora o novo coração, ele tem agora um tempo extra de vida. E aí eu fiquei pensando sobre isso e pensei, por quanto tempo que a pessoa pode sobreviver se quando recebe um coração? Deus falou comigo assim, por toda a eternidade. Por toda a eternidade. Quando Deus te dá um novo coração, você não vive só nessa terra, você passa dessa atmosfera e vai para um reino celestial. Você sai desse lugar aqui, pastor, e vive uma eternidade com Ele. Você sai dessa terra e vive uma nova vida no lugar santo com Ele. Quem recebe esse novo coração, esse transplante que vem de Deus, ele vive alguns anos aqui nessa terra, nessa vida, mas ele tem uma eternidade inteira com o Senhor. As pessoas que recebem um novo coração humano nessa terra têm uma sobrevida, vivem alguns anos, talvez décadas, a gente não sabe, mas elas têm uma sobrevida, expectativa de vida maior, mais longa. E é isso que Deus quer dar para você, uma expectativa de uma vida eterna, não de uma vida de anos aqui nessa terra. Deus quer olhar para a gente e ver nosso coração e saber, olha, se o coração dele humano parar agora, ele continua batendo na eternidade. Se ele parar de respirar agora, ele está comigo nos passos dele de anos. Se ele parar agora de viver na terra, vou estar caminhando com ele aqui de voltadas. Porque quem recebe o coração novo, o coração de Cristo, ele tem sobrevida, vida eterna. É isso quando Deus fala que quer dar um novo coração, Ele está oferecendo. Quando a pessoa recebe um novo coração no hospital, ela recebe isso, vida, sobrevida, tempo para amar, tempo para as pessoas, tempo para a família, tempo para alcançar. Esse Deus quer dar para nós, tempo, mas o tempo com Ele, tempo de estarmos com Ele. E aí, eu meditando sobre esse texto, eu fiquei pensando, Senhor, mas qual é o tempo dessa cirurgia? Porque a pessoa, quando está doente na terra, ela recebe um diagnóstico do coração doente, talvez ela fica anos na fila, talvez fica anos
dia ele é imediato após você aceitar Jesus. É aceitar Jesus e Deus tira o coração de pedra e põe um coração novo em cada um de nós. E Deus coloca na gente um coração novo. O transplante humano, ele tem fila de espera. Qualquer pessoa que vai precisar de fazer um transplante, ela entra na fila dos órgãos. Então, quando há um órgão compatível, ela recebe aquele órgão para ter nova vida. Eu falei, Senhor, mas como é que faz agora na fila de espera? E se todos, Senhor Deus, se entregar ao mesmo tempo? Ele falou assim, todos receberão o coração ao mesmo tempo. Porque não tem fila de espera com Deus, amados, é hoje. Você pode se entregar agora, que não tem fila de espera no céu. Deus te dá um novo coração agora. Deus te dá um coração de pedra agora. Deus transforma agora. Deus muda a nossa vida agora. Aí a pessoa vai se levantando no hospital e o médico chega perto dela e ele dá alguns conselhos para ela. São os conselhos pós-operatórios. O pré-operatório seriam mudanças futuras no caráter, no comportamento social, psicológico. E agora o médico chega perto dela e fala assim, olha, você recebeu um novo coração. Eu vou te dar algumas orientações. Pense você que é isso o Espírito Santo falando, orientando cada um de nós sobre as orientações da vida. O médico chega perto daquela pessoa e ele fala assim, você vai supervisionar e aceitar a dieta recomendada. Porque quem recebe o novo coração não come, pastor, qualquer alimento. Ele tem uma nova dieta. Ele se alimenta agora diferente. O que Deus está nos ensinando para nós é que você deve se alimentar agora da palavra. É a palavra que é o alimento, o sustento. Quem é de Deus, quem busca a Deus, quem quer ter um novo coração, tem que se alimentar da palavra. Não há como ter um novo coração e não amar essa palavra. Não há como ter um novo coração e não desejar se alimentar disso. O homem e a mulher que ama a Deus, busca a Deus, ele tem desejo de se alimentar da palavra. Ele deve fazer isso, porque ele tem um novo coração. Porque o Espírito Santo, que é o consolador, que é o médico dos médicos, ele fala, alimente-se da palavra. Coma a palavra, beba a palavra. Enche a sua vida da palavra. E aí o médico fala assim com a pessoa transplantada, olha, os medicamentos você vai ter que tomar de hora marcada, dia, no tempo oportuno, durante toda a sua vida. Sabe o que é isso? Obediência. Quem tem um novo coração, pastor, é obediente. Quem tem um novo coração, obedece à voz de Deus. Não tem como ter um novo coração se você não tiver a disciplina de obedecer, o propósito de obedecer. Quem recebe esse coração, recebe as orientações, olha, você tem que tomar a medicação tantas horas por dia, durante tantos anos, ou toda a sua vida. E a pessoa tem que se sujeitar, uma palavrinha amada pela igreja do Senhor, chamada obediência. Sem obediência não tem novo coração. Sem obediência não tem igreja. Sem obediência não tem ministério. Não tem levita, não tem pastor, não tem missionário, não tem profeta, não tem nada. Sem obediência não tem culto. Sem obediência não tem eternidade. Sem obediência não tem salvação. Sem obediência não tem como manter o novo coração. E o médico, olhando aquela pessoa, ele vai dizer para ela assim, você agora tem que fazer exame periodicamente. Você agora, de tempos em tempos, você tem que manter exames periódicos. Sabe o que isso quer dizer? Faça uma autoanálise todo dia de você. Examine você todo dia. Não é examinar só os domingos, à noite do culto, não. Não é só no culto de ceia, não. Todo dia. Quando você for orar, faz uma reflexão de você. Como você é, como você está. Então, para terminar, o médico fala para ele assim, então você a partir de hoje vai mudar o seu comportamento, você vai se exercitar. Irmão, exercite seu coração, ame, perdoe, seja gentil, exercite o seu coração, seja alegre, cante, louve, exercite esse órgão dentro de você. Ele não foi feito
Ele não foi feito para estar em você, para guardar um monte de rancor. Ele foi feito para amar. Ele foi feito para bombear sangue. Levar sangue é vida. Ele foi feito para gerar ar. Ele foi feito para gerar energia. Exercite o novo coração. Ame as pessoas. Seja gentil com elas. Perdoe mais. Se alegre mais. Cante mais. Viva mais. Porque quem tem um novo coração quer viver. Quem quer ter um novo coração quer ter vida. Ninguém está com alguém porque a pessoa quer sofrer. Então ame, então cuide, então preserve, seja fiel, seja honesto, seja verdadeiro. O novo coração é isso. Ele muda todo dia. O novo coração, ele olha para o outro e fala assim: eu amo você, de graça, do nada. O novo coração, ele está com o outro porque pelo prazer de ver o outro bem. Ele se alegra com a alegria do outro. O novo coração, ele vê o outro, quer ver que o outro seja melhor do que ele, que ele não tem inveja, ele não tem rancor. Ele não quer a mulher do outro, ele não quer a casa do outro, o carro do outro, ele não quer o ministério do outro. Ele quer que Deus deu para ele, e ele é satisfeito e grato e alegre com isso. Exercite o seu coração. Exercite ele com o marido, amando a sua esposa, até aquele juramento que você fez no altar, até o fim dos dias. Você com a esposa, exercite seu coração. Ame seu marido como você jurou no altar do Senhor. E você que é servo, ame o seu ministério. Como um dia o óleo foi derramado sobre a sua cabeça e você chorou e de joelho você orou a Deus: Deus, conte comigo. Então exercite o coração, seja fiel, ame seu ministério, ame o que Deus te deu. Exercite o coração. Perdoe as pessoas. Pastor, ele bateu no meu rosto, alta face. Pastor, ele fez um caminhão uma milha e caminhei duas. Pastor, ele fez isso, perdoe. Porque assim era você, o coração de pedra, e Deus arrancou ele, te deu um coração novo. Porque assim era você, seu pecado ofendia a Deus, seu pecado confrontava a santidade de Deus, e Deus resolveu arrumar um doador, santo, puro, perfeito, com coração puro, do tamanho do seu, mas um coração sensível, coração santo. E Deus tirou aquele coração e doou para você. Então exercite um novo coração. O novo coração, ele foi feito para gerar vida. Não dá para ter um novo coração e pensar assim: não, hoje eu não faço parte, não estou no meio. Não dá para você ter um novo coração e ver o outro sendo afundar nas águas e você ficar na margem olhando. Não dá para ter um novo coração, você ver o outro sofrer e você sorrir e dizer: ah, ainda bem que não é comigo. Novo coração, ele não é isso. Ele pega o outro, ele acolhe e abraça. Ele cede o ombro para chorar. Ele divide o alimento da botija com o outro. Ele reparte o pão. Ele senta na mesa da comunhão. Porque ele tem um novo coração. Exercite o novo coração. Perdoe. Pastor, eu fiquei com aquela pessoa, mas ela me traiu. Perdoe. Porque assim Deus fez com você. Perdoe. Pastor, aquela pessoa me ofendeu demais. Você não tem noção, ela me deu prejuízo. Deus vai te dar graça, você vai recuperar. Mas perdoe. Exercite um novo coração. Exercite o coração que Deus te deu, para você amar as pessoas, para você ser fiel ao que Deus para você. E aí eu chego na parte final da mensagem. E aí fica a pergunta: como se candidatar para receber um novo coração? É fácil. É só você levantar a mão e dizer assim: Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Quando você faz isso, você então fica apto a receber um novo coração. Porque quando você confessa, quando você aceita, Ele escreve o seu nome, registra. Ele doa para você um novo coração. Amém? Você quer receber um novo coração nessa noite? Então vamos aplaudir o Senhor bem forte.